Então, gente, como eu falei para vocês, a gente faz bastante uso mesmo do ácido hialurônico, né? Durante essas três etapas, a gente tem então a função dele aí duplicada, tá? Porque o ácido hialurônico, ele acaba sendo uma grande estrela desses protocolos, certo? Ele vai, além de hidratar, ajudar a preencher, estimular o colágeno. O próprio ácido hialurônico, gente, e as glicoaminoglicanas vão ter um papel fundamental ali, potencializando os resultados, tá? Então é importantíssimo lembrar que nós temos uma melhor resposta e menos chances de efeito colateral, porque todo esse processo de reparação acontece de forma moderada, tá? Então, vamos ver aí como é que funciona o processo de mecanismo, né, de ação dessa resposta, tá? Então, quando a gente microagulha, nós formamos microperfurações na superfície da pele. Com isso, eu vou manter o extrato córneo intacto. Com minúsculas incisões, né, feita por essas agulhas, quando a agulha penetra na pele, ela causa um ferimento localizado. Isso vai desencadear aí um processo de reparo tecidual, tá? Gerando então a fase da injúria, como eu falei para vocês, né? Proliferação e remodelagem, tá? Que são as três fases que nós temos. Que é justamente essas fases, né, da injúria, proliferação e remodelagem, que trabalha o colágeno. Então, tudo isso vai trabalhar em prol de devolver uma maior colagenagem, certo? Ou seja, uma melhor síntese do colágeno para a pele lá na minha derme, fazendo com que eu tenha uma resposta impactante nessa sustentação, tá? Então, como eu falei para vocês lá no outro vídeo, a derme é responsável pela sustentação da nossa pele, tá, gente? Grande parte disso, tá? Então, nós vamos conhecer a fase dos processos aí de cicatrização. A primeira fase aqui chamamos de injúria, né? Eu tenho a liberação de plaquetas, neutrófilos, justamente pela lesão que eu promovi, e eles são responsáveis por liberar fatores de crescimento, tá? Fatores estes que são queratinócitos. E sobre os fibroblastos, gente, que são também ali, no caso, por exemplo, o TGF-alfa e o TGF-beta, tá? Esses fatores de crescimento têm influências diretas nas células da epiderme, ok? Além disso, as plaquetas também vão liberar fatores de crescimento, que é o PDGF, certo? E que é a proteína 3 também, tá? Ela é um ativadora, gente, do tecido conjuntivo. Junto com essa resposta, eu começo a desencadear, então, a etapa dessa sustentação da pele, tá? Essa resposta, gente, eu começo a desencadear a etapa de sustentação para essa pele. Então, na segunda fase, que é a proliferação, que começa a acontecer pouco tempo depois da fase da injúria, tá? Nesse momento aí, os neutrófilos já são substituídos por monócitos, que também começa a acontecer o que chamamos de angiogênese, tá? Que é um aumento da vascularização naquele local, tá? No local que a gente está fazendo. Então, é vantajoso porque a gente aumenta a oxigenação, faz a remoção de toxinas, o aporte de nutrientes, melhorando assim toda a qualidade da pele, tá, gente? Então é muito, muito eficaz. A epitelização e a proliferação dos fibroblastos também começa a acontecer e quanto mais fibroblastos a gente tiver maduro, gente, ou seja, meus fibrócitos se transformando em fibroblastos, vai ser melhor a produção do colágeno, né? Em especial ali o colágeno tipo 3, que além da elastina e das glicoaminoglicanas e proteoglicanas também, por isso que o ácido hialurônico é uma excelente combinação com essa técnica, né? Porque ele também faz isso, tá? E aí a gente duplica, potencializa essa resposta, né? Bom, paralelamente a isso, a gente tem também os fatores de crescimento, fibroblastos, que também vão estimular ali pelo nosso organismo, tá? Os mesmos que foram estimulados lá na primeira fase, também serão estimulados nessa fase de proliferação, tá? Tudo isso, gente, vai trabalhar a fase final e colaborar com a sustentação da pele, onde será a terceira fase da cicatrização,
certo? Ela inclui aí a produção do colágeno tipo 1, que é a sustentação, onde nós começamos a perceber aí a redução da flacidez, certo? E ainda voltando lá ao artigo de Desmonde Fernandes, que eu falei para vocês, que fala sobre a utilização dos sistemas de microagulhas, né, que vai ter o objetivo de formar então milhares de micropunturas longas o suficiente para a gente atingir ali a derme, né, e desencadear o sangramento, tá, gente? E aí, quando falamos de sangramento, as pessoas já imaginam que precisamos ver o sangue escorrer, né, na pele, mas não é isso, tá, gente? E na verdade, não há nada disso. Até porque nós precisamos saber que nós temos o peso de mão correto, a camada correta a ser atingida, né? Então, isso é tudo muito profissional, certo? O fato de liberar essas gotículas, né? Pequenas gotículas de sangue, que nós chamamos de petequias, certo? Na superfície da pele, que vão indicar, gente, é isso aí que vai me indicar que a minha agulha chegou até a derme, tá? Por quê? Porque a minha epiderme não é vascularizada, então eu preciso garantir que as minhas agulhas chegaram até as papilas dérmicas, ok? E aí assim a gente tem sim todo o processo que nós precisamos para a sustentação dessa pele, certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais desse mecanismo, certo? A minha intuição aqui não é simplesmente dizer, porque ela tem conhecimento técnico ou tem conhecimento dentro de estudos, baseado em estudo, que é algo muito importante, né, gente? Que a gente sabe que é necessário para que se efetue um excelente trabalho, certo? Um excelente procedimento. Mas é para que vocês também venham conhecer, gente, um pouco mais do que acontece com você, tá? Do que acontece com o seu organismo. Então, esse é o meu objetivo nesses vídeos, tá? É passar a vocês um pouco do conhecimento que nós temos e aquilo que vocês podem absorver, aquilo que vocês podem ter de benefício, tá, gente? Com todos esses procedimentos, com todas essas técnicas, viu, minhas flores?